Alunos do sexto ano, terceira videoaula de ciências. Na aula passada, nós estudamos as camadas internas da Terra. Na parte central, então, tem o núcleo. Depois do núcleo tem o manto e por fora nós temos a crosta terrestre. Vocês também receberam uma tarefa, exercícios da página 36 da apostila e também no caderno atividades da página 18 a 20. A gente vai começar a correção pela apostila, então abram a apostila de vocês. No exercício número 1 da apostila, vocês tinham que associar, então, as camadas da Terra com as suas características. Então, a parte mais interna da Terra é o núcleo. Região em que pode ser encontrado o magma é o manto, enquanto onde ficam as rochas e minerais é a litosfera. Questão 2 tinha que associar o desenho na letra A com o nome dessas camadas aqui, e no caso do manto e do núcleo tinha a questão do superior e inferior, interno e externo. Então começamos então com a camada mais externa, a crosta, depois tem o manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Era para pintar de amarelo onde fica o núcleo, então eu tinha que pintar essa área aqui de amarelo, porque é o núcleo interno e externo, e na letra C tinha que desenhar um boneco sobre a camada em que vivemos. No caso, eu tinha que desenhar um bonequinho aqui na crosta terrestre. Na questão de número 3, ela está falando sobre a perfuração de um poço de petróleo que foi feito no mar. Ele foi feito 2.988 metros abaixo do nível da água e ele atinge 6.060 metros de profundidade. Como foi perfurado no mar, a pergunta é qual a região da crosta? Se foi a crosta continental ou a crosta oceânica. Então, se foi perfurado no mar, crosta oceânica. Questão de número 4. Era para associar, então, a figura aqui de um pêssego com o planeta Terra. Então, a parte interna, que seria o caroço, seria o núcleo, a polpa seria o manto e a casca seria a crosta terrestre. Essa é a resposta da letra A. Na letra B, a pergunta é se a crosta terrestre é lisa como a casca de um pêssego. A crosta terrestre é cheia de montanhas, vales, entre outras formas de relevo. Então, ela não é lisa, né? Existem formas de relevo. Na questão C, está perguntando qual é a maior parte da fruta. A maior parte da fruta é a polpa. E no caso do planeta Terra, a maior parte é o manto. Na letra D, tinha que fazer um desenho aqui reposicionando corretamente o caroço. Porque o caroço, se vocês notarem, ele está a uma certa distância da casca em todas as regiões, menos na parte superior. Então, aqui nessa região aqui, teria que descer um pouquinho o caroço, tentar centralizar ele um pouquinho melhor. Então, essa seria a sugestão do desenho. Desenhar um pêssego, só que com o caroço mais no meio do pêssego, um pouquinho mais para baixo que ele está aqui. Agora a gente vai para o caderno de atividades. Peguem seus cadernos de atividade, exercício número 1. Então, aqui sobre o livro A Viagem no Oceano da Terra, o professor Lidenbrock e os seus sobrinhos estavam conversando. E o professor disse que ele queria fazer uma viagem para o oceano da Terra. O sobrinho dele ficou nervoso, então aqui está contando isso. E a pergunta é que argumentos que o sobrinho dele poderia usar para convencer que o Lidenbrock, o ser humano, não pode chegar ao oceano da Terra, né? Aqui tem uma sugestão de resposta para vocês, de que o planeta, né, a parte interna, é bastante quente e o ser humano não consegue suportar. Na pergunta B, que camadas que ele teria que atravessar? Então, teria que atravessar a crosta, depois da crosta o manto superior, o manto inferior, depois o núcleo externo, e daí sim chegar no núcleo interno, que é a parte central do planeta. Na letra C, do que o centro da Terra é formado? Então, o núcleo externo é feito de ferro e níquel derretidos, e na parte interna, no núcleo interno, existe ferro no estado sólido. Questão de número 2. Era para assinalar a única alternativa correta, que no caso era a de letra D. Na questão 3, tinha que associar esses nomes na figura, tá? Então, a crosta terrestre seria essa região aqui, tá? Essa daqui seria montanha, aqui seria relevo, aqui a crosta oceânica, notem que ela é mais fina do que a crosta continental, água do mar, aqui em azul, o manto superior, essa região aqui destacada em laranja, e aqui seria a crosta continental. Exercício número 4. Era para dizer a diferença, então, entre a crosta continental e a crosta oceânica segundo o desenho, que é a questão da espessura. A crosta oceânica ela é mais fina, enquanto que a crosta continental é mais espessa, chega a ter 70 km, enquanto que a
oceânica tem só de 5 a 10 km de profundidade. Na questão 5, era para associar, então, as letrinhas A, B, C da figura com as legendas aqui embaixo. Então, a camada A seria a crosta terrestre, a camada B é o manto, e a parte interna aqui seria o núcleo. Então, letra C para o núcleo, letra B para o manto e letra A para a crosta terrestre. Formada por rochas derretidas, seria o manto, letra B. Camada superficial, que fica por fora da Terra, seria a A, que é a crosta. E que tem ferro e níquel derretido, seria a camada de letra C, que é o núcleo. No exercício 6, era para fazer uma associação desse gráfico com a quantidade que ele está representando e as 3 camadas. Então, qual das camadas que corresponde à maior parte do planeta Terra? Que a gente já respondeu antes. É o manto. A menor parte do planeta, aqui, ó, crosta terrestre. E a parte aqui que ficaria em segundo lugar seria o núcleo. Exercício 7, verdadeiro ou falso? Então, o manto é a maior parte da Terra e pode ser dividido em superior e inferior, verdadeiro. O manto é formado pelo magma e é composto de rochas derretidas a altas temperaturas, verdadeiro também. E na questão C, o magma se movimenta rapidamente, causando alterações no núcleo da Terra. Falso, ele se movimenta lentamente e ele causa alterações na crosta terrestre, tá? Então, essa seria a questão que deve ser corrigida aqui, tá? Ele se movimenta lentamente e provoca alterações na crosta terrestre. Agora a gente vai estudar da apostila entre as páginas 38 e 43. Então, abro a apostila de vocês na página número 38. Então, aqui na página 37, a gente concluiu na aula passada sobre a litosfera, e agora na página 38, então, a gente tem do que a crosta terrestre é formada. Então, vocês devem realizar a leitura aqui desse primeiro texto, aqui, esses 2 parágrafos, pausar o vídeo para fazer a leitura, e depois que tiver concluído esses 2 parágrafos, daí volta aqui para a explicação. A crosta terrestre é feita, então, formada de rochas, e as rochas elas são formadas por minerais. Os 3 principais minerais são mica, feldespato e quartzo. Em relação à coloração, o quartzo seria a parte branca, tá? A mica seria essa parte escura, enquanto que o feldespato ele tem tons acinzentados, amarelados, amarronzados. Então, aqui é uma rocha chamada granito, que talvez você tenha aí na sua casa. Todos os granitos têm a junção desses 3 aqui. Se no caso o granito tiver mais quartzo, ele vai ser mais branco. Se ele tiver mais mica, ele vai ser mais escuro. Se ele tiver mais feldespato, ele vai ser mais amarelado, amarronzado, tá? Mas sempre vai ter esses 3 componentes. O que muda é a quantidade de cada um, fazendo com que os granitos tenham colorações diferentes. E as rochas, então, de acordo com a sua formação, elas podem ser divididas em ígneas ou magmáticas, sedimentares ou metamórficas. Então, agora vocês pausem o vídeo e façam a leitura aqui da página 38, rochas ígneas ou magmáticas. Pausa o vídeo, faz a leitura, depois retorna aqui para a explicação. Quando o planeta Terra foi formado, ele era uma espécie de bola de fogo, então ele era incandescente, era só magma ao redor da Terra. Então, conforme ele foi esfriando, esse material foi solidificando. Quando o magma, por exemplo, que sai de um vulcão, ele solidifica, ele gera uma rocha chamada de magmática. Magmática vem do magma, então magma, magmática, também chamada de rocha ígnea. As rochas magmáticas, elas podem ser formadas de 2 maneiras. Ou elas saem de dentro do vulcão completamente e petrificam do lado de fora, ou elas ficam presas internamente em alguns lugares. Quando ela sai de dentro do vulcão e vem externamente, ela esfria muito rápido e não dá tempo do quartzo, da mica e do feldespato se juntarem. Então, a rocha ela adquire uma coloração negra. Ela não tem os minerais formando aqueles pontos amarelados, esbranquiçados. Ela fica com essa coloração. Já quando ela fica presa internamente, ela acaba esfriando bem devagarinho, dá tempo do quartzo se juntar, da mica se juntar, do feldespato se juntar, e ela adquire colorações. Então, o granito é uma rocha que foi formada internamente, devagar, tá? Enquanto que o basalto é um outro exemplo de rocha magmática, só que é uma rocha magmática que foi formada do lado de fora,
esfriou muito rápido, petrificou e ficou escura. As rochas que se formam internamente, elas recebem o nome de intrusivas. Intrusiva quer dizer interna. Ela é formada do lado de dentro. Enquanto que o basalto é uma rocha chamada de extrusiva, porque ele é formado do lado de fora da crosta terrestre, do lado de fora do solo. Tá? Extrusiva externa, intrusiva interna. Esfria rápido, esfria devagar. Agora vocês podem virar a página, ir para a página 39 e fazer a leitura de toda a página 39. Pausa o vídeo, faz a leitura, terminou a leitura, volta para cá para a explicação. As rochas sedimentares são aquelas formadas por sedimentos. Imaginem assim, areia e barro. Eles vão sendo carregados para algum lugar. Então, aqui nesse exemplo, tem um lago e os fragmentos vão caindo e eles vão indo para o fundo. Com o passar dos anos, durante milhares de anos, esses materiais vão acumulando e vão formando camadas. Camadas e mais camadas. E conforme esse material vai sofrendo essa ação de deposição de camadas, isso vai gerando um peso, isso vai socando, vai compactando, e esse material então vai gerar uma rocha chamada de rocha sedimentar. A principal característica da rocha sedimentar é essa questão aqui, ó, você consegue ver estratos, camadas. Então, uma rocha desse tipo é chamada de rocha sedimentar. Então, existem 3 processos. A sedimentação, que é quando os farelinhos de areia, barro, vão se acumulando em algum lugar. A compactação, que seria o fato deles irem socando, juntando uns nos outros, formando essas camadas. E a cimentação, que seria a terceira etapa, que seria a união desses grãozinhos e fazendo com que eles fiquem colados uns aos outros, formando essa rocha. Existem, então, aqui no final, ó, 3 exemplos de rocha sedimentar. O calcário, aqui na cidade vizinha aqui de Botuverá, por exemplo, tem empresas que extraem essa rocha, o calcário. Ele é utilizado, por exemplo, na agricultura para impedir que o solo fique ácido. Ele também é utilizado na construção como cal durante a construção, fazer todas as etapas de construção. Também é feito cimento com ele. Existe o arenito, pelo nome vocês conseguem entender que é da onde advém a areia, né? A areia vem do arenito, que é uma rocha sedimentar, e também a argila, tá? Aqui uma representação esquemática de uma rocha sedimentar, vocês conseguem observar aqui as camadas. Vamos agora para a página 40, aqui no início da página 40 você tem aqui uma formação rochosa lá no Piauí, que se você observar bem, você tem linhas aqui, essas linhas são as camadas. Aqui também, tá? Então as camadas, isso é um tipo de rocha sedimentar, e essas duas aqui são uma rocha chamada de arenito, tá? Se você passar a mão nesse tipo de rocha, você percebe que ela se esfarela bem facilmente. Ali no Paraná, pertinho de Curitiba, na cidade de Ponta Grossa, tem o Parque Estadual Vila Velha. É um local bastante parecido com esse, com várias formações assim de arenito, e elas formam imagens assim bem bacanas. Agora vocês devem realizar a leitura aqui das rochas metamórficas aqui na página 40. Faz a leitura e depois volta aqui para o vídeo. As rochas magmáticas, então, vêm do magma. As sedimentares vêm do desgaste de outras rochas, gerando sedimentos que vão se acumulando, formando camadas. As rochas metamórficas, como o nome fala, metamorfose, são rochas que sofreram uma transformação. Então, pode ser uma rocha que um dia foi uma rocha magmática ou sedimentar e ela sofreu uma transformação. Por exemplo, aqui o Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. É uma rocha metamórfica chamada gneiss, e ela é formada, então, na verdade, ela foi formada durante milhares de anos, ela era uma rocha magmática e depois ela sofreu uma transformação. Quem é que faz essa transformação? O calor do magma e também a pressão são capazes de modificar as rochas. É como se eles pegassem elas e apertassem, comprimissem, e elas mudam as suas características. Então, quando uma rocha é formada pelo magma, magmática. Quando ela é feita de sedimento, sedimentar. E se ela sofrer uma transformação, ela vai formar uma rocha metamórfica. Essa atividade aqui da página 41 nós faremos depois do nosso retorno às aulas presenciais. E lá na página número 42, vocês têm aqui
a parte inicial falando sobre o vulcão Kilauea, que fica lá no Havaí, tá? Aqui, por exemplo, ó, quando Kilauea libera lava, ela vai petrificar e vai gerar rocha basalto, que é uma rocha magmática, uma rocha negra. E aqui nós vamos fazer essa atividade então. Vamos prestar atenção aqui. Qual é a ideia? Aqui nós vamos preencher com os nomes dos 3 tipos de rocha que a gente estudou. Aqui é magmática, né? E os outros 2 a gente vai ver. Aqui em origem é para dizer da onde que vem. Então, magmática vem do magma. Então, origem aqui preencham magma. Exemplos, tem o basalto e também tem o granito. Vamos para a origem da segunda. Acúmulo de sedimentos. Então, qual é o tipo de rocha? Isso mesmo, sedimentar. Aqui vocês procurem ali no texto 2 exemplos, caso não lembrem, né? 2 exemplos aqui. Aqui é arenito, pode ser. E aqui pode ser calcário. E vamos para a última. Estudamos magmática, sedimentar, e aqui então vai ser metamórfica. Qual a origem dela? Mudança de outras rochas. Exemplo, tem o gneiss e também o mármore. Preencham isso daqui, qualquer coisa voltem no vídeo aqui, escrevam as respostas. Magmática, aqui sedimentar, metamórfica, magmática vem do magma, metamórfica vem de outras rochas, mudança de outras rochas. Os exemplos podem consultar o texto. Acabou de preencher aqui, pode ler o ciclo das rochas, começa aqui na página 42, termina lá na página 43. Faz a leitura, volta aqui para o vídeo depois da leitura. Esse desenho aqui, então, ele mostra o ciclo das rochas. Então, tem bastante informação escrita, talvez um pouco confuso para vocês, mas a ideia é: a rocha que é feita do magma, magmática. Essa rocha ela pode petrificar do lado de fora ou do lado de dentro. Se ela petrificar do lado de fora, por exemplo, vamos seguir aqui a ideia, ela pode sofrer um desgaste. Se ela desgastar, ela vai gerar sedimentos. Esses sedimentos eles podem ser levados pela água ou pelo vento e se acumular, e eles vão formando camadas, formando rochas sedimentares. Se essas rochas sedimentares elas sofrerem uma mudança, um metamorfismo, ela vai gerar uma rocha metamórfica. Se ela afundar por causa das placas tectônicas ao se movimentarem, ela vai começar a esquentar, 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 ela vai chegar perto do magma, vai derreter e vai virar magma de novo. Então, por isso que a ideia é de um ciclo. As rochas elas podem ser formadas, mas elas podem, de acordo com o movimento das placas tectônicas, derreterem de novo e formar o magma. Então, esse é um processo, tá, que ocorre com as rochas na natureza. Demora milhares de anos para acontecer, mas é um ciclo das rochas. Concluímos então até a página 43, vamos rever o que vimos na aula de hoje então. A crosta terrestre formada por rochas. As rochas foram formadas então como resultado do resfriamento do planeta desde a época do Big Bang, e elas são compostas por 3 minerais principais: o feldspato, que tem coloração amarelada, o quartzo, que tem coloração esbranquiçada, e a mica, também chamada de biotite, que tem a cor preta. Aqui um exemplo de rocha ígnea ou magmática, que são formadas do magma, o granito, tá? E o basalto. A diferença principal é que o granito é formado em profundidade, o basalto lá de fora. Esfria rápido, forma rocha negra, esfria devagar, dá tempo da mica, do quartzo e do feldspato se juntarem e formar uma rocha colorida. O arenito é um exemplo de rocha sedimentar, que é formada por sedimentos e gera essas camadas aqui. Então, o arenito aqui é a principal rocha que gera areia, né? Se a gente esfregar, gera os grãozinhos de areia. As rochas metamórficas são aquelas rochas que foram formadas a partir da mudança de outros tipos de rocha. Então, aqui como exemplo, o mármore e também o gneiss. O gneiss, então, como a gente viu antes, forma lá o Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. Aqui uma sugestão de vídeo que vocês podem assistir, o ciclo das rochas, está disponível lá no YouTube. E tarefa de ciências para a nossa próxima aula. Então, no próximo vídeo da próxima semana, tá? A gente vai fazer a correção lá no dia 22. Então, vocês têm até na terça, dia 21, para fazer. Na apostila, página 43 e 44, exercícios de 1 a 3. E no caderno de atividades, das páginas 21 a 24, exercícios 8 até o 18. Obrigado e a gente se vê semana que vem. Abraço!